Hoje vamos começar o vídeo com a vista desse moleque lindo, Romeu, nosso dogo argentino. E com o céu de Brasília nublado. Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma coisa muito legal, que é como chutar nas provas do CESP. Se vocês comentarem bastante aqui e derem muito like nesse vídeo, eu trago para as outras provas também, como FCC, FGV, e vocês vão ver que tem muito conteúdo legal que pode ajudar, que existem estratégias de estudo e estratégias de chute também, né? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Como chutar na prova do CESP? Uma coisa que a gente precisa saber é que para usar essa técnica de chute, nós precisamos estudar, tá, gente? Eu não tô aqui para incentivar ninguém a não estudar, né? Nós precisamos estudar. Mas muitas vezes nós vamos para a prova e às vezes uma pequena dúvida nos sobra e que aquela dúvida pode ser resolvida com uma técnica simples, né? Com uma estratégia simples que pode nos ajudar a conseguir terminar a prova e ganhar uns pontinhos a mais, que muitas vezes esse ponto a mais é definitivo para a nossa aprovação dentro do número de vagas. Então, é para isso que eu tô hoje aqui, para passar isso para vocês. Então, eu vou passar aqui para o slide para vocês entenderem melhor como é. Então, pessoal, como vocês podem ver aí pelo slide, o CESP, eu peço desculpa, meu cachorro tá latindo, tem esse padrão, né, que é o primeiro padrão que a gente encontra, que é o equilíbrio entre os itens corretos e os itens incorretos, né, as questões certas e erradas. Por que é necessário esse equilíbrio? Porque esse equilíbrio beneficia quem estuda. Porque se não houvesse esse equilíbrio, o estudante, o não estudante, né, vamos assim dizer, poderia lá marcar tudo e simplesmente acertar e ser aprovado sem ter estudado nada. Isso seria muito injusto e péssimo para o serviço público também. Então, o CESP tem esse equilíbrio aqui. Agora, é cravado em 50%? Não. É em torno de 50%. Numa prova aí de 120 questões, você pode ter ali 57 erradas e 63 certas e vice-versa, e por aí vai. A ideia é beneficiar aquele que estuda, mas esse é um padrão que deve ser observado. Então, pessoal, a técnica, ela não vem para resolver o problema de quem não estuda. Ela vem para resolver uma situação de quem estuda e que no momento da prova teve ali aquela pequena dúvida e que pode se prejudicar apenas com essa dúvida, certo? Então, a primeira coisa quando você pega a prova é você fazer apenas as questões que você tem certeza absoluta, tá? Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para poder fazer essa contagem. Então, como vocês viram aí no slide, o CESP, ele tem esse padrão, realmente. E esse padrão nos ajuda muito quando nós temos, eu quero deixar claro, quando nós estudamos, nos preparamos e nós temos certeza daquilo que nós marcamos no nosso gabarito, né? Só que não é apenas esse padrão, né? Existe um segundo padrão também utilizado pelo CESP, né? E esse outro padrão, ele nos ajuda muito. Mas primeiro, eu vou mostrar um slide aqui para vocês, que é da prova, o gabarito definitivo já, tá? Da prova da Defensoria Pública do DF para o cargo de defensor público, para vocês visualizarem melhor como que é como se apresenta esse padrão dentro de um gabarito, ok? Então, bem, como vocês podem observar, em cima eu coloquei aí o gabarito definitivo da banca, né? O gabarito final. 98 questões, 98 itens errados e 84 itens certos, e 8 itens foram anulados pela banca. E como vocês podem ver, o padrão do entorno de 50% permanece aqui, né? Tiveram muitos itens anulados, mas vocês podem ver que existe um padrão, sim, de equilíbrio na prova. Essa prova foi uma prova de 200 itens. E eu dividi aí o gabarito para que vocês notassem que a cada 5 itens nós encontramos um padrão, né? E esse padrão é definitivo assim em 2x3, ou seja, 2 itens certos e 3 errados, ou 3 errados e 2 certos, enfim. E nessas partes que eu pintei aí de vermelho para mostrar onde esse padrão de 2x3 não se repete.
Como vocês podem ver, nós temos aqui 40 padrões, 40 bloquinhos de 5 itens e 32 vezes esse padrão se repete. Então, é um padrão que deve ser observado demais por nós na hora da dúvida. Mas existe um outro ponto importante, além dessa estatística que eu mostrei aqui para vocês, que é uma consciência que a gente precisa ter, né? Um autoconhecimento. E eu conheço pessoas, alguns amigos, que aplicaram essa técnica do chute e, por causa dela, tiveram aprovação, assim como eu tenho amigos que resolveram, por bem não aplicar, obtiveram aprovação, e pessoas também que deixaram de aplicar a técnica e que, se tivessem aplicado, teriam passado. Então, como você vê, tem essas diferenças aí. O que eu preciso que você entenda nesse momento para você pensar se você vai chutar ou não. Quando você faz a prova, você já sabe mais ou menos ali, você tem uma ideia mais ou menos do que você tinha certeza, né? E se você observar que aquela sua certeza já não vai te colocar dentro das vagas, esse é o primeiro ponto para você decidir fazer a técnica do chute. Então, o que é muito importante? Você fez ali 5 questões, 5 itens, desculpa. E desses 5 itens, você tem certeza de 3, te sobraram 2. Nesses 2, a primeira coisa que você vai saber é o seguinte: eu não tenho a menor ideia do que é. Se eu não tenho a menor ideia do que é, porém eu também não vou passar se eu não me arriscar, né? Ou seja, com o meu próprio conhecimento, vale a pena você aplicar a técnica. Se por acaso você tá no páreo ali pelas questões que você fez, não vale a pena. Por quê? Porque você não tem a menor ideia. Agora, se você tem aquela dúvida, você procura o erro. Todas as vezes que nós vamos fazer uma questão, nós procuramos o erro. Porque podem ter muitas coisas certas e uma coisa só que deixa tudo errado. Então, a gente procura sempre o erro. Esse é o nosso passo principal, ok? Pessoal, eu tô colocando aqui o slide para que vocês possam dar um print. Só que eu já observei que o slide tem um errinho aqui. O padrão 3 não tem essa bolinha aqui com esse X, tá? Por isso eu vou colocar aqui, riscar ele aqui, para vocês não se confundirem, aí vocês podem dar o print. Muito bem, o padrão 1 é o que mais se repete, que é o 2 por 3. 2 itens certos e 3 errados, ou vice-versa. Vocês viram na prova da Defensoria Pública do DF que eu coloquei o gabarito aí? São 40 blocos de 5 itens. E esse padrão número 1 se repete por 32 vezes. O padrão 2 é muito difícil acontecer, que são 4 itens certos e um errado, ou 4 itens errados e um certo. Como vocês podem ver aí, eu acho que aconteceu umas 3 vezes e eu nem tenho bem certeza disso, porque tem as questões anuladas. E o último padrão, que são todos os itens iguais, né? Os 5 itens errados ou os 5 itens certos. Que esse daí é raríssimo, nessa prova da Defensoria tem 1. Então, como vocês podem ver, realmente é uma estatística, vocês podem procurar no site do CESP, olhar ali os gabaritos definitivos que vocês vão encontrar esse padrão. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Começa a fazer a prova fazendo tudo aquilo que a gente sabe com certeza absoluta. Posteriormente, nós vamos, só abrindo um parêntese aqui, já dando uma dica de prova. Para vocês fazerem a prova, leu, sabe, marca, não sabe, passa para o próximo item. Agora, você vai deixar marcações nesse item. Aquele item que você não faz a menor ideia, você vai fazer um xizinho do lado. E aquele que você tem dúvida, você vai colocar uma interrogação. E o que você não tem dúvida, você taca lá o certo ou o errado para poder marcar no gabarito, ok? Então, é assim que a gente faz uma boa prova, começando por aí para poder fazer as análises. Primeira análise, conto os itens que eu marquei como certo e os itens que eu marquei como errado para fazer o padrão em torno de 50% das questões que eu tenho certeza absoluta. O segundo, eu vou de 5 em 5 itens, tirando todas as dúvidas. Então, essa é uma maneira da gente fazer a técnica do chute. Você pode perguntar, Jaque, mas não vai ser muito demorado eu fazer tudo isso? Veja bem, se você já está numa situação, né, ali em situação de prova, em que você contou as questões e você viu que aquilo ali, que você deixou muita coisa em branco e que naquela situação não tem como você passar, vale a pena, né, gente, perder tempo com isso aí, né? Só não vale a pena você perder isso se você chegar numa situação de prova em que realmente você está dominando praticamente tudo e que você sabe que vai acertar praticamente tudo, o que é uma situação de prova um pouco difícil. Não é impossível, mas é um pouco difícil de acontecer.
Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido aí a técnica do chute. E comentem aqui, como eu falei, que aí eu posso trazer mais novidades para vocês, ok? Um beijo nesse último domingo e até o próximo vídeo, que vai ser o ano que vem.